Bom dia a todos. Vamos agora para mais uma aula do nosso curso de Parte Geral de Direito Civil, tendo como base o livro de Parte Geral do Paulo Nader. Bom, aqui no item número 5, ele traz a seguinte delimitação temática: direito objetivo, direito subjetivo e dever jurídico, né? Aqui 5.1, considerações prévias. E aí ele diz que o direito objetivo é a norma em abstrato, direito subjetivo é o direito invocado ou passível de invocação por um titular, direito do sujeito, ao qual corresponde um dever jurídico da contraparte, sujeito ativo e passivo da relação jurídica, cujo fato gerador é denominado fato jurídico, que é o acontecimento da vida real ou do mundo natural previsto ou regulado pelo ordenamento jurídico. Bom, o direito objetivo, então, seria a norma abstratamente posta no ordenamento jurídico, né? E o direito subjetivo seria essa norma abstratamente posta, seria uma espécie de uma potência dessa norma abstratamente posta, que é a possibilidade dela ser invocada pelo titular, quer dizer, pelo sujeito de direito. No momento que ela é invocada pelo sujeito de direito, pelo titular, ela se torna um direito subjetivo, ao qual corresponde um dever, né, um dever jurídico, dever subjetivo, dever jurídico, da contraparte, né, que é quem vai garantir esse direito para ele. Só há um direito se houver alguém que garanta esse direito, né, alguém que atenda esse direito, né. E essa relação, né, quer dizer, do sujeito que invoca o direito subjetivo e do direito que presta, né, quer dizer, e do sujeito que tem o dever de garantir esse direito, eles são chamados de sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo seria o credor, né, do direito, né, seria o sujeito que tem o direito subjetivo, e o sujeito passivo, o sujeito que tem o dever, né, perante o sujeito ativo, né? E o fato gerador dessa relação é denominado um fato jurídico, né? Que é o acontecimento da vida social ou do mundo natural, né? Do plano aqui dos fatos, que é previsto ou regulado no ordenamento jurídico, né? Por exemplo, a questão da responsabilidade civil, né? Que tem lá no Código Civil: todo aquele que causar dano a outrem está obrigado a repará-lo, né? Causar ato ilícito, né? Todo aquele que causar ato ilícito está obrigado a reparar o dano, né? Algo assim, que está ali no artigo 186 e no artigo 927 do Código Civil, né? Então, vamos supor, ocorreu um fato, né? Vamos supor, alguém bateu no seu carro, né? Aconteceu esse fato, né, no mundo real. Esse fato ele é regulado pelo direito, quer dizer, o direito prevê o seu direito ao ressarcimento, né, a reparação, e prevê, por conseguinte, o dever do cara que bateu no seu carro a reparar esse dano, né? Então você tem um direito subjetivo de ser ressarcido daquele prejuízo, de ter aquele prejuízo reparado, e o outro sujeito tem um dever jurídico de reparar esse dano que ele causou, né? E o fato, né, a batida dos carros, seria então o fato jurídico, né? O fato que originou, o fato fundamentador da relação, né? E esse fato jurídico vai ser sempre um acontecimento relevante, pois o direito só se ocupa de fatos ou situações que digam respeito aos interesses principais do homem, né? Que seriam, em grosso modo, a vida, né? Um fato que diga respeito à sua vida, quer dizer, a sua existência como ser humano, no sentido de viver, né? De existir. Que diga respeito à sua honra, né? À sua liberdade ou ao seu patrimônio, né? Em linhas gerais seria isso. Em arremate, então,
o direito objetivo e o direito subjetivo são dois aspectos de uma única ideia, né? Se pressupõem e se completam, quer dizer. O direito objetivo é a norma posta, a norma abstrata posta. E o direito subjetivo é a possibilidade que você... ele se configura quando o sujeito de direito invoca aquela norma posta em seu favor, né? Quer dizer, o direito objetivo só existe por conta para que possa existir o direito subjetivo, e o direito subjetivo tem fundamento no direito objetivo, né? Aqui o direito objetivo seria exatamente isso, uma norma de agir, né? Que ordena as relações sociais, né? Era chamado no direito romano de norma agendi, né? E o direito subjetivo é a possibilidade de agir e de exigir do titular do dever jurídico uma conduta ou prestação fundada em lei, né? Quer dizer, na norma abstratamente posta, ou negócio jurídico, que é uma norma abstratamente posta entre as partes, né? O contrato, como diz o adágio, o contrato faz lei entre as partes. Aquilo é uma norma que, enquanto não tem a nota da lei, quer dizer, da generalidade da abstração, é uma norma que regula determinada relação ali entre as partes e que as obriga, né? E que, portanto, também é fonte de direito, né? Fonte de direito e de dever, né? Os elementos do direito subjetivo são a licitude, né? Quer dizer, algo que está de acordo com o ordenamento jurídico, né? Lembrando que o contrato ele também tem fundamento na lei, né? Quer dizer, o contrato não pode ser... Você não pode fazer um contrato sobre, por exemplo, a respeito de um objeto... a respeito de um objeto ilícito, né? Um contrato, vamos supor, em que você contratou um matador para matar uma pessoa, né? Esse contrato ele não te gera um direito subjetivo que você pode exigir em juízo do sujeito, né? Determinar o juiz que o juiz determine ao matador o cumprimento da obrigação dele, né? Não, isso não é cabível. Então a licitude, né, que seria essa conformidade geral com o ordenamento jurídico, e a pretensão do sujeito de fazer valer aquele direito, né? Que, por exemplo, o sujeito pode bater no seu carro e você não fazer nada. Falar, não, isso daqui não vale a pena, deixa pra lá isso aqui, eu não vou mexer com isso aqui não. Então, se você não invocou o direito, você não tem a pretensão, não surgiu ali o direito subjetivo, né? Aqui, e a ação, né, no caso a ação judicial, ela só se dá via Estado, né? Salvo naquelas exceções, por exemplo, o sujeito bateu no seu carro, você não pode ir na carteira dele e falar, quanto você tem aí? Me dá R$1.000 aí para arrumar meu carro aqui. Você não pode fazer a força, né? Você não pode, por força própria, fazer isso, né? Contra a vontade do outro sujeito. Mas o Estado pode obrigar ele a te dar esse dinheiro, né? A proceder a essa reparação. Então, essa ação, ela sempre vai se dar intermediada pelo Estado. Não é você diretamente com o sujeito, é você pedindo ao Estado para que obrigue aquele sujeito, né? Quem tem autoridade é o Estado, né? Para expropriar patrimônio, para determinar isso ou aquilo. No caso, o Estado, a figura do juiz, né? que representa ali o Estado, né? Há, contudo, algumas excepcionalidades no ordenamento jurídico que autorizam o desforço próprio, quer dizer, você, em certa medida, ali fazer justiça com as próprias mãos, né? Tem aquela possibilidade ali de você expulsar o invasor da sua propriedade pelos meios que você tem à mão, né? Que está previsto ali no Código Civil, né? E tem também a chamada legítima defesa, né? Então, o direito subjetivo seria o interesse protegido, um interesse protegido juridicamente
conjugado com a vontade de poder, né, com a pretensão, garantida pelo direito objetivo, com fundamento no direito objetivo. Então, é um interesse que você tem, por exemplo, o interesse de ser ressarcido daquele prejuízo, né, da batida do carro. Esse interesse ele tem um fundamento no direito posto, né, no direito objetivo, e você, vamos dizer, você manifestou a vontade de fazer valer aquele direito, né, quer dizer, a pretensão, né, a vontade de poder, né, seria isso. Aqui, o 5.4, relação entre o direito objetivo e o subjetivo, né? Na prática, o direito positivo orienta o direito objetivo, que serve de lastro ao direito subjetivo. Quer dizer, direito subjetivo é aquele direito que tem a chancela do Estado, né, que é garantido pelo Estado, né? Ele põe ali um direito objetivo, por exemplo, a garantia de que quem te causa um dano injusto tem o dever de reparar esse dano injusto, e você pode, no plano concreto, para obter a reparação desse dano injusto, invocar essa norma objetiva, né? Quer dizer, você tem o direito subjetivo é quando a norma objetiva se é passível de ser invocada pelo sujeito de direito, né? Exatamente. Tem também a chamada faculdade jurídica, né? Que é uma questão que nós vamos ver mais para frente do chamado direito potestativo, né? Que ele não pressupõe o dever jurídico da contraparte, né? Porquanto promove unilateralmente as consequências jurídicas. Por exemplo, um reconhecimento de um filho, né? Você reconheceu o filho, isso tem uma série de consequências jurídicas, né? Mas isso não pressupõe nenhuma prestação do seu filho para com você, ele não teve que concorrer em nenhuma medida. Você simplesmente manifestou uma manifestação de vontade sua que produziu efeitos jurídicos, né? Atualmente o divórcio também opera assim, né? Basta uma pessoa não querer, manifestou a vontade, pronto, produz os efeitos jurídicos independentemente da concorrência da vontade ou de qualquer ação da outra parte, né? Aí aqui o 5.6, o dever jurídico. É o encargo de quem participa da relação jurídica no papel de sujeito passivo, né? É justamente o lado oposto, né, ao direito, né, exceto aqui no direito potestativo. Ao direito vai corresponder uma prestação a um direito seu corresponde um dever de outra pessoa, né? E esse dever é o encargo que o sujeito tem de dar cumprimento àquele direito seu, né? E esse dever ele pode ter origem em duas fontes, né? Há um fato natural a que a lei atribui efeitos jurídicos, por exemplo, um nascimento de um filho, né? Seu filho nasce, você tem a obrigação ali de garantir a subsistência dele, né? O que pode ser exigido até mesmo sob pena de prisão, né? No caso da pensão alimentícia. Quer dizer, é um fato natural a que a lei atribui efeitos jurídicos e gera para você uma série de deveres, né?
Ou pode surgir também de um ato volitivo, quer dizer, de um ato de vontade, de um contrato, né? Você se obriga perante outra pessoa a uma determinada prestação, por exemplo, olha, eu vou construir aqui um marceneiro, por exemplo, eu vou construir um armário aqui para você, você vai me pagar tanto e eu vou te entregar o armário tal dia, então eu tenho um dever de te entregar o armário tal dia, né? Quer dizer, você tem o direito de receber o armário tal dia, e eu tenho um dever de te entregar o armário tal dia, e por conseguinte você tem o dever de me pagar a quantia tal dia, e eu tenho o direito de receber a quantia tal dia, né? Essa relação sinalagmática, né? Que aqui a um direito corresponde um dever, né? Aí ele passa aqui para o capítulo 6, né? Direito público e direito privado, né? Que seria a maior divisão, né? Dentro do direito positivo, né? Seria um critério aqui de divisão, uma separação de normas aqui dentro do direito positivo segundo determinado critério, né? E ele explica aqui que a necessidade de disciplina dos fatos sociais gera a especialização e uma espécie de descolamento, não total, mas descolamento parcial dos ramos, no sentido de uma autonomia de cada ramo do direito. Por exemplo, nós temos o direito civil, que ele trata das relações entre particulares, mais ou menos num estado de igualdade, uma condição de igualdade. Mas dentro do direito civil, você tem, por exemplo, o desdobramento no direito do consumidor, né, que já vai tratar de uma relação revestida de outras peculiaridades, né, de uma assimetria ali entre o fornecedor e o consumidor. O direito empresarial, que vai tratar ali das questões relativas principalmente, né, das questões relativas à atividade empresarial, né, ao empresário, né, que tem uma dinâmica própria, né, tem características próprias que não são propriamente as mesmas do trato entre duas pessoas físicas, entre particulares, né, que não desenvolve essa atividade de circulação, atividade profissional de circulação e produção de bens e serviços, né? A relação de trabalho ali, que também tem uma assimetria, né, entre a posição do patrão e a posição do empregado, né? Que tem determinados direitos, etc., que tem uma autonomia, né, que deriva do direito civil, mas que tem uma autonomia em relação a ele, né? E aí ele explicita que essa divisão público e privado é uma divisão que vem do direito romano, né? E aí no 6.2 ele começa a tratar das teorias diferenciadoras, né? E no direito romano, o direito público era aquilo que dizia respeito aos interesses do Estado, né? Vamos dizer, interesse do governo, né? Do Estado romano. E o direito privado eram as relações, e regia as relações entre particulares, né? Modernamente, tem havido cada vez mais uma interpenetração entre o direito público e o direito privado, né? Normas de direito privado de ordem pública, né? Que atendem determinadas condições de interesse do Estado, por exemplo. A função social da propriedade, você tem a sua propriedade, mas se ela não estiver cumprindo o que eles chamam de função social, você pode sofrer sanções, você pode até perder sua propriedade pode ser, vamos dizer, desapropriada por interesse social e coisa e tal, quer dizer, um interesse público, quer dizer, uma questão de direito privado, que seria a propriedade privada, mas que sofre um influxo ali de normas de direito público, né? Isso aí vai depender muito ele fala aqui da ideologia do Estado, né? No sentido da publicização do direito privado ou vice-versa, de uma privatização do direito público, né? Quer dizer, algumas funções do Estado sendo delegadas a particulares, né? A gente pode pensar, por exemplo, no Brasil a tendência é mais de publicização do direito privado, quer dizer, de uma interferência estatal do influxo de normas de ordem pública, de normas de interesse do Estado e de interesse coletivo nas normas que regem as relações privadas, né? Mas pode ocorrer o inverso também, por exemplo, com
como é que poderia pensar aqui? Por exemplo, uma privatização de uma penitenciária, né? Ou a redução do Estado a um tamanho mínimo, né? A delegação da maior parte das atividades à iniciativa privada, né? De repente poderia ser uma questão ali de privatização de questões que geralmente seriam regidas pelo Estado, né? Mas para o direito brasileiro é muito notadamente a publicização do direito privado, né? Sobretudo pela influência dos preceitos constitucionais, né? nas relações privadas, né? Que acabam tolhendo em alguma medida a autonomia da vontade dos particulares em nome, em tese, de um interesse superior, né? Previsto pela Constituição, né? Como, por exemplo, a função social da propriedade, a função social do contrato, né? No direito público, né, haveria então uma relação de subordinação, estaria presente o ius imperium, né? O Estado não se colocaria perante o particular numa condição de igualdade, mas numa posição assimétrica, né, desde cima. Como, por exemplo, a gente pode ver nessa questão da desapropriação, né? O Estado ele não chega e negocia com o particular para ver se ele quer vender ou não. Ele simplesmente toma conta da propriedade e paga o que ele achar devido, né? E acabou, né? O particular ele pode, no máximo, discutir em juízo o valor dessa indenização, mas ele não pode discutir se o Estado vai tomar ou não a propriedade dele. O Estado simplesmente toma a propriedade. Então, claramente, há aqui uma relação de assimetria, né? O poder de império do Estado está presente nas relações de direito público, né? E nas relações de direito privado haveria uma relação de coordenação, né? Mais ou menos as partes estariam mais ou menos num patamar de igualdade ali, não haveria essa espécie de superioridade hierárquica chancelada pelo ordenamento jurídico no regramento dessa relação. E é importante anotar que mesmo o Estado ele pode atuar em relações de caráter privado, né? Por exemplo, o Banco do Brasil é um banco estatal, né? É uma sociedade de economia mista, ou até mesmo a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, mesmo, né, de capital 100% público. Quando ela tá, quando você vai abrir uma conta lá, você vai pegar um empréstimo e coisa e tal, aquilo ali é uma relação de direito privado, não está presente ali o ius imperium, né? Não tem uma relação de assimetria ali, mas pelo contrário, uma relação bancária está sendo regida pelo direito do consumidor. Então, em tese, as normas jurídicas estão agindo mais em seu favor do que em favor do banco, apesar dele ser estatal, né? Então, a relação ali entre você e o Estado, porque o banco é um banco estatal, quer dizer, entre você e uma pessoa ali de direito privado, mas que é controlada pelo Estado, e numa relação puramente de direito privado. Ou então você pode pensar até numa relação mesmo de uma pessoa jurídica de direito público, né? Por exemplo, uma autarquia, quando ela vai celebrar por exemplo, ela vai locar, vamos supor que ela tem um determinado patrimônio, como por exemplo a UNB, ela é dona de diversos imóveis aqui em Brasília. Quando ela vai locar esses imóveis para particulares, né, tem uma relação ali puramente de direito privado, de inquilino e de locador, né, locador e locatário, né, não tem o elemento público ali, fica mais ou menos invisível, né, só o que tá tendo relevância naquela relação ali são as normas de direito privado, né. Seria isso. Norma de direito privado, mesmo estando o Estado em um dos polos, uma relação predominantemente ali de igualdade, né? E a relação de direito público já a assimetria já é íncita, né? O Estado vai estar sempre numa posição
de superioridade, né, tendo determinadas normas que beneficiam somente o Estado, né, as quais você não pode invocar, somente o Estado pode invocar, né. Bom, acho que por hoje era isso, e na próxima aula então nós vamos tratar do tema, continuar nessa questão da divisão, né, direito público e direito privado, e aqui na parte de 6.3, que ele fala do dualismo e a classificação dos principais ramos da árvore jurídica. Bom, então era isso. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos.